E hoje a gente tem uma convidada super especial, a prof. Camila, que é prof. lá da 19 de abril, uma prof. da educação infantil, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu já disse para ela, e eu não canso de repetir, eu queria ser aluna dela, gente. Vocês não têm noção do trabalho maravilhoso que a Camila está fazendo com as crianças. Cada semana é uma nova aventura, né, Camila? É. E a aventura dessa semana vai ser contar para a gente um pouquinho do que tu está fazendo e ensinar a gente a usar o WordWall, então. Camila, seja muito bem-vinda. Agora Obrigada. o show é todo teu. Ah, tá. Bom, então, como a Cíntia falou, eu estou trabalhando na escola 19 de abril desde o ano passado, quando eu fui nomeada no município. E a ideia de hoje, assim, é compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho feito em relação ao WordWall, descobrir esse programa através da minha coordenadora, a Thay. Ela enviou para nós um tutorial sobre isso, como uma sugestão, e eu fui atrás, me debrucei e elaborei algumas atividades. Não sei tudo sobre o WordWall, sei o que eu fui fazendo, o que eu estou fazendo, a gente aprende, né, bastante, trocando, compartilhando, vai descobrindo as coisas na medida em que a gente vai fazendo, né? E para a gente começar, eu queria enviar para vocês um link para vocês tentarem jogar uma atividadezinha que eu fiz. É para educação infantil, como vocês devem saber. E aí eu vou dar um tempinho de uns minutinhos para vocês jogarem, depois a gente volta e eu mostro passo a passo de como a gente te faz, monta, enfim, vocês vão ver que não tem mistério, é bem tranquilo, certo? Então, eu vou enviar aqui pelo chat. Foi. Se alguém não conseguir acessar, só falar. Imagina, não tem problema, Mariazinha, não tem problema não, tá? Não tem problema, imagina. Oi, Conseguiram acessar, gurias?
Bom dia. Eu tenho como acessar pelo computador, né? Mesmo sem ter a câmera. Sim, tem, Bea. Tem? Ai, desculpa, eu tô com o meu áudio ligado, eu tava perguntando pro meu filho. Desculpa, Camila. Não, imagina, tem sim. Eu que eu tô no celular e fazendo no celular tudo junto, eu tô me atrapalhando um pouquinho. É que o meu computador não tá funcionando a câmera. Aham. Mas daí eu posso conectar, Não, mas né? bem tranquilo. Só clica no link, independente de se tu tá usando o celular, o computador, ele direciona para o jogo. Então tá, obrigada, Camila. Esperar mais uns 2 minutinhos e a gente segue daí. É mais para vocês terem uma ideia. Esse é só um dos modelos de jogos que a gente pode criar. E quem já jogou, Camila, se quiser mexericar nos outros jogos da Camila, consegue também, né? Abre o áudio, Camila. Isso, eu posso mandar os outros links. Inclusive, no dia que a Camila me mandou os links, ela me mandou 3 de uma vez só. Eu tava atolada de trabalho, eu parei tudo e fiquei jogando, gente. Que vocês me conhecem. Eu adoro um joguinho. Esse que eu mandei agora é o estouro do balão, tá? De todas as atividades que eu fiz, é uma das mais acessadas. Porque a criança eu deixo liberado para a criança jogar quantas vezes desejar, né? E é interessante que tem crianças que já jogaram 3, 4, até 5 vezes o mesmo jogo. Esse do estouro do balão, assim, de todas que eu fiz até agora, foi a que eles mais gostaram. Tu chegaste a jogar, né, Cíntia, estouro do balão? Eu joguei todos, Camila. Eu não sei se são. E se bobear, eu devo ter jogado mais de uma vez também, tá? Eu vi o registro lá, fica registrado. Posso ter jogado mais de uma vez. Nós temos a Soninha lá da escola, que também sabe tudo de Wordwall, viu? Esse dia nós estávamos trocando algumas ideias. Ela é prof de Tecnomídias lá da minha escola de manhã. Que legal, Sônia. Pode participar também, né? Pode me ajudar, viu, Sônia? Que eu sei que tu já tá craque. Sônia, o áudio tá desligado. Quer que eu mande um dos meus joguinhos aí? Compartilha. Ela fez umas coisas bem legais. Eu já fiz para todas as turmas, assim, variedades. Verdade. Vou colocar um exemplo só aí. Bem legal. Eu joguei um do lixo que a Sônia fez para eles, bem bacana. De selecionar o lixo, enfim. Bom, gurias, então acho que já deu mais ou menos para todo mundo ter uma ideia de como conseguiu acessar ali pelo menos um pouquinho. Daqui a pouco a Soninha manda um link dos dela também. E eu vou compartilhar com vocês a tela, né, de como fazer o passo a passo. É bem simples, não tem nenhum mistério. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Wordwall. Só pegar minha página aqui do Wordwall e a gente já começa. A Laís disse que já quer começar a fazer. Vocês sabem que não tem problema, né? Vocês já podem deixar... fica com a janelinha minimizada do Zoom ali no cantinho. Abre uma janela com o Wordwall, vocês vão sair dessa oficina já com o jogo pronto, tá, pessoal? Isso. E na Até dúvida... porque é bem fácil. E na dúvida, vocês aproveitem e perguntem, né? Temos duas Isso. especialistas hoje. Isso aí, Sônia vai me ajudando. Vocês estão conseguindo ver a tela, gurias? Sim, ela tá Tá. Então, essa então é a página inicial do Wordwall, né?
a gente vai, no caso, eu já tenho a minha inscrição, eu vou em iniciar sessão. Vocês precisam escrever inscrição, até eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhadinha. Não tem muito mistério, tá? Vocês podem fazer o login com a conta Google, né? É tranquilo. Como eu já tenho, eu já vou colocar iniciar sessão. Aqui para vocês. Iniciar sessão. Quando vocês entram, uma dica que funcionou comigo, tá? Antes de a gente pode ir direto em minhas atividades. Quando eu vou em minhas atividades, aparece as que eu tenho feito nesse perfil, tá? Uma coisa interessante de se falar sobre o WordWall. A gente tem um limite na versão gratuita dele, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que eu estou usando com essa conta, de podermos fazer até 5 jogos, até 5 atividades, tá? Fez as 5 atividades, eu pensei, bom, eu faço 5 atividades, eu deixo um tempo, eu excluo a atividade, eu crio uma nova atividade, eu substituo. Não dá. O que a gente pode fazer é editar essa atividade e criar uma outra atividade em cima. Mas depois que a gente estoura o limite de 5 atividades, ou a gente edita essa atividade e cria em cima dela, ou a gente assina a versão paga, né? Que é R$18 mensais por mês, assim, a gente tem um acesso maior de atividades e algumas atividades diferentes. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho usado a versão gratuita e tá bem tranquilo, tá? Não tem necessidade. A Sônia, ela até assinou a versão paga, inclusive porque ela tem várias turmas, né, Sônia? Não teria, por ser prof de Tecnomídias, só 5 atividades limites realmente é pouco. Mas daí vai da necessidade de cada uma, tá? Mas num primeiro momento, até pra gente treinar, que foi o que eu fiz, não tem essa necessidade, tá? Camila? Então, aqui você... Oi? Oi, Camila. Fala. Só uma sugestão. Pessoal, se vocês vão avaliar o aplicativo, vão ver se realmente ele vai atender a necessidade de vocês, vocês podem negociar essa compra com a escola. A escola Sim. pode estar adquirindo, porque a versão paga tem uma versão que é ilimitada, né? E aí, mais de um professor também pode estar acessando. E tem um pacote exclusivo para a escola, viu, Cíntia? Cíntia, eles têm um número de X de professores, eles fazem pacotes exclusivos para a escola. Então, daqui a pouco, né? Então, é uma questão para vocês avaliarem, né? Avaliem o software hoje, vejam se realmente é interessante, se outros colegas da escola têm interesse também, e negocia com a direção da escola, né? Às vezes a gente consegue, tem uma sobrinha de dinheiro lá que a escola pode estar investindo no programa também, tá? Isso. Para mim fazer a primeira atividade, contando um pouquinho da minha história, tá? Eu, antes de já criar uma atividade, eu fui aqui na comunidade. Por quê? Quando a gente cria uma atividade enquanto professor, a gente tem a opção de compartilhar, deixar essa atividade pública para os professores que acessam aqui, né? E aí eu fui olhar as atividades que tinham para mim ter alguma ideia. Então, vocês vão ver, assim, a gente pode colocar na pesquisa, sei lá, números, cores, formas, sílabas, tem de tudo. Tem desde a educação infantil até o ensino médio, que vocês acham uma leva de atividades bem interessantes. E o detalhe, eu gostei dessa atividade que fala aqui sobre encontro consonantal. Eu posso clicar na atividade, editar essa atividade e incorporar ela para mim, tá? Mas vamos criar uma aqui do criar atividade. Deixa eu arrastar a tela para cá. Quando eu vou em criar atividade, vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, você já usou os seus 6 dos seus 5 recursos. Eu vou trocar de perfil, guria, só um minutinho, porque senão ele não vai deixar eu trocar. Nesse perfil eu já criei os meus recursos. Vamos para o outro, logoff. A Laís comentou aqui no chat que ela tem um e-mail para cada um dos computadores do laboratório de informática, como a gente sempre orienta os profs do LIE, né? Então, para quem é prof do LIE, que não quer investir na opção paga nesse momento,
tem, no mínimo, uns 20 e-mails para usar, né, nesse momento. Então, também é uma opção. Uhum. Vai fazer edição. Eu posso, na edição do joguinho, trocar o tipo de jogo que eu estou usando? Com certeza. Tá. Já vou mostrar isso também. Mas pode fazer sim. Vamos ver. Então, vamos criar uma atividade. Criar atividade. Vamos criar, por exemplo, essa aqui do quiz, tá? Que foi a que eu mandei a primeira atividade para vocês. O título da minha atividade, vou colocar cores, sei lá. Eu tenho que adicionar pelo menos, gurias, no mínimo 3 perguntas, tá? Então, eu vou colocar 4 aqui, adicionar pergunta. A primeira pergunta, vamos colocar uma imagem, sei lá, vermelho, sei lá, casa, que aparece de casa. Vamos pegar essa imagem só para... Aí eu posso colocar a pergunta, qual é a cor predominante? Aí, verde. Eu posso colocar a imagem, né, a cor verde, ou se eu não quero colocar a imagem, eu não coloco. Como eu trabalho com educação infantil, eu sempre acabo colocando, tá, a imagem assim, que é mais fácil para eles. Aí eu sinalizo a resposta certa, no caso vai ser verde, sei lá, vermelho agora. Aí eu busco a imagem. Vermelho. Amarelo. Ah, vocês viram que nesse caso que eu digitei antes, né, escrevi amarelo, e quando eu coloquei na imagem, já puxou automaticamente, né, algumas sugestões de imagens para mim procurar. Vamos colocar aqui, sei lá, carrinho que aparece. Ah, esse aqui pode ser. Vou copiar a mesma pergunta. Deixa eu escrever antes aqui. Então, mudar a ordem. Ah, sei lá. Preto. Eu acho ele bem prático, assim. A gente não perde muito tempo procurando imagens, enfim. Viu, Camila? Fala, Sônia. Posso falar? Dá também, depois que você achou a cor ali, vermelho, por exemplo, não precisa mais ir lá e procurar, tu pode copiar de lá e colar. Copia e cola, isso. Copia e cola. Bem importante, Sônia, não tinha lembrado. E vocês viram que tem 6 alternativas, vai até a letra F. Como eu trabalho com educação infantil, eu sempre opto em trabalhar com 3 alternativas nesse momento, educação infantil 4 anos. Mas dá para explorar as outras alternativas. Tem profs que trabalham com os maiores, né? Azul. E a alternativa certa eu marco, que é a letra B. E vou fazer a terceira. Vou fazer só 3 para agilizar. Ctrl V. Caderno. Vamos ver o que aparece de caderno. Muito bem. Rosa. Rosa cor. Essa vai ser a minha alternativa correta. Amarelo.
Muito bem. Então, vou fazer com três perguntas só. Clico em feito, ele vai gerar a minha atividade. Gerou. Eu sempre faço um teste, gurias, antes de enviar o link, enfim, de finalizar. Então, a gente coloca em começar, né, qual é a cor predominante, verde, passa para outra, vermelho, tá ok, e rosa. Muito bem. No lado direito, vocês estão vendo que está escrito alterar o modelo. Então, eu posso alterar esse modelo. Abra a caixa, por exemplo. Tem um detalhe, esse abra a caixa, quando a gente vai colocar para compartilhar o link com os alunos, ele não deixa a gente acompanhar o resultado. É um dos poucos jogos que tem aqui que a gente não consegue acompanhar o resultado do aluno, tá? Descobri isso essa semana, quando eu fui elaborar uma atividade. Eu não tenho como acompanhar o resultado do processo do meu aluno. Esse abra-caixa é mais para mim fazer uma aula dinâmica interativa online com as crianças. Então, eu elaboro uma atividade para elas irem interagindo comigo durante a aula. Mas só para vocês terem uma ideia de como é o abra-caixa. Qual é a cor predominante, né? Mesmo esquema. Rosa. No próximo, eu vou colocar a resposta errada para vocês terem uma ideia. Então, a cor predominante seria vermelho, vou marcar azul. Ele já sinaliza que está errado, tá? Verde. E aí tem outros modelos. Eu posso colocar em forma de anagrama. Sempre testem, vão testando para ver se tá legal, se o modelo de atividade é aquilo que vocês pensaram. Tem cartões aleatórios, enfim. O carrasco é muito legal para quem trabalha com alfabetização, porque ele é em forma de jogo da forca, assim, é bem interessante. Para esse modelo que eu fiz agora, ele já não fica tão legal, tá? E detalhe, o que eu achei muito interessante é que a gente pode imprimir o jogo. Então, eu criei o joguinho e posso escolher a versão impressa dele, tá? Então, bem bacana isso. Terminei o jogo, tá? Eu vou deixar em forma de quiz. Era esse jogo que eu queria, nesse modelo, tá tudo certo. Eu vou vir em compartilhar. Quando eu abro a parte compartilhar, tem outros professores e meus alunos. O que eu tenho feito? Eu coloco primeiro tornar público, porque eu acho interessante essa ideia de trocas ali na comunidade, porque me ajudou muito no início, né? Então, eu coloco tornar público. O título do jogo posso alterar, vou deixar cores, publicar. E eu vou em feito. Aqui, concluído. Vou fazer a cópia do link e eu vou mandar. Só que essa cópia aqui, que eu compartilhei na comunidade com os professores, é só para professor. Se eu compartilhar agora com vocês, a partir do momento que vocês tiverem a conta, vocês vão poder editar e incorporar essa atividade para vocês. Mas a gente não manda esse link para os alunos. Esse link é para o professor poder editar. Feito, está publicada a minha atividade. Camila, eu quero compartilhar com os meus alunos. Bom, eu vou lá em compartilhar e vou em meus alunos. Definir atribuição, né? Começar, digite o nome. Aqui, ó. Eu posso optar em deixar anônimo, ou seja, a pessoa que jogar não vai precisar colocar o nome, mas eu penso que é interessante até para a gente conseguir acompanhar o resultado, a criança que está acessando, enfim, a gente sempre solicitar para que ela insira o nome, tá, pessoal? Mas é uma opinião minha, quem quiser fazer só por fazer o jogo, mandar para a criança, sem precisar ter um acompanhamento, tá tranquilo também. Exibir respostas. Para os pequenos, eu nunca marco exibir tabela de classificação no final, mas tem essa opção. Começar de novo. Como é para divertir, enfim, é educação infantil, eu sempre deixo essa possibilidade de que eles possam começar de novo.
Não delimito prazo, tá, para os meus, mas daqui a pouco são maiores e vocês querem delimitar o prazo, também tem essa possibilidade, tá? Começar. Agora sim, eu copio e um detalhe. Logo que eu fiz o primeiro, eu copiei o link e eu fui direto no X. Eu não cliquei em feito. E aí dava erro no meu link. Então, são detalhes que eu fui aprendendo conforme eu fui mexendo. Então, mesmo depois de ter copiado o link, eu clico em feito e aí ele fecha automaticamente. Certo? Sônia, deixei de falar alguma coisa importante? Não, tudo certo. Vocês querem tentar começar a fazer, gurias? E aí, Viu, conforme... Camila? Oi. Outro que eu vi que não tem como acompanhar o que o aluno faz é o da roleta. O da roleta, o aluno tem que escrever a resposta no seu caderno, nem tem como digitar lá a resposta. Então, eu não achei muito legal esse da roleta. Tentei fazer, porque eu ia fazer com os grandes, e aí eu fui ver que era assim. Quer dizer, tu põe a roleta lá e a resposta tem que ser no caderno. Isso, esse da roda aleatória que a Sônia tá falando, gurias, ele também não deixa a gente acompanhar. Até eu vou mostrar aqui para vocês como que ele fica, tá? Mas esse da roda, eu fui tentar fazer para os meus também e eu não gostei. Porque a gente não consegue acompanhar e também ele é mais direcionado para quem tá com ele em aula online ou se algum momento a gente retornar, né, e enfim, e quiser fazer uma aula interativa, pode fazer a roleta em forma de perguntas, sei lá, qual é a cor que aparece, enfim, vamos ver aqui se eu consigo alterar ele. E a criança responde, esse é mais para interação. Vamos colocar roda aleatória. Começar. A gente gira. Parou na pergunta ali, qual é a cor predominante, né? Então, vocês estão vendo que ele não dá as opções para a criança clicar e mandar a resposta. É isso que a Sônia fala, ele tem que anotar ou ele tem que falar verbalmente. Se eu tenho uma aula online e eu quero fazer uma atividade mais interativa, né, é interessante. Se eu tô lá, se a gente retornar e quiser também fazer uma atividade diferente, projetar, né, fazer uma interação, lá na sala de aula também dá. Mas para enviar nesse momento, assim, para a minha realidade, né, eu não achei muito interessante. Mas é uma possibilidade que a gente tem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é meus resultados. Nos meus resultados, a gente consegue visualizar o retorno dos alunos, tá? Então, essa atividade aqui que eu elaborei ainda não foi enviada para casa, é para outra semana. Como é que aparece? E aí foi o que a gente conversando, eu e a Sônia, descobrimos, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem para mostrar, né? Todos, melhor ou só o primeiro lugar. Sempre selecionem todos, porque aí às vezes tem 15 crianças que participaram, eu coloco o melhor, vai aparecer o melhor de 10, tá? Aí aparece o número de respostas correta, de incorreto, e o estudante. Aqui, por exemplo, eu fiz o teste, né? Então, já aparece a relação. A gente consegue ver o estudante que acessou, por isso que eu acho importante a gente sempre solicitar o nome da criança e a hora e o dia que jogou, certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida, enfim, querem tentar fazer. E aí, na medida que vocês forem construindo, a gente vai tirando dúvidas. Camila, a Jaque botou uma pergunta aqui no chat. Ah. Ela quer saber se quando ela utiliza o modelo, os resultados serão dos alunos que enviei ou de todos que podem utilizar o modelo? Ótima pergunta. Quando eu pego, por exemplo, lá na comunidade, até eu vou fazer para responder ela. Quando eu pego aqui na comunidade uma atividade pronta, tá? Eu vou pegar essa aqui das emoções. Eu gostei da atividade, testei a atividade, vi que a atividade tá legal,
eu não quero mudar nada nessa atividade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Bom, eu posso editar o conteúdo, né? Quando eu vou compartilhar, eu coloco com o definir atribuições aqui com os meus alunos, tá? Outros professores já tá aqui. Então, não tem. Se eu coloco, não tem o porquê de eu compartilhar de novo. Agora, se eu editar essa atividade, trocar uma coisa só, aí sim, né? Aí eu tenho que compartilhar de novo. Eu até vou trocar aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar alguma coisa aqui. Emoji. Emoji triste. Pode ser esse aqui. Fiz essa alteração, tá? Feito. Tá gerando, né? O que eu tenho que fazer? Tem editar conteúdo e incorporar. Quando eu clico em incorporar, é porque eu vou incorporar essa atividade às minhas atividades, tá? Incorporei. Posso copiar o link, enfim, ou não, né? Tá tudo certo. Fechei. Para gerar o código, né? Definir atribuições. Começar. Feito. E aí eu vou lá e eu compartilho com os meus alunos, tá? No mesmo processo de antes. Cópia, feito, e é isso. Não sei se eu consegui responder a dúvida dela. Eu tenho uma dúvida agora, Camila. Pergunta. Lá nos resultados, por exemplo, Tá. tu compartilhou o link comigo. Então, tinha os resultados dos teus estudantes e da minha jogada também, certo? Certo. Então, na verdade, todas as pessoas que receberam o link e que jogaram, fica o registro daí dos resultados, é isso? Isso, mas é que assim, ó, tu recebeu o link como estudante, por isso que apareceu para mim, tu entende? Entendi. Isso. E até deixa eu entrar no outro perfil aqui que aparece os resultados. Vamos fazer. As crianças já jogaram. Que aí consegue demonstrar, né? Meus resultados. Por exemplo, aqui, ó. No Ligue, a cor até o desenho correspondente, eu já tive 32 acessos, tá? Isso não quer dizer que foram 32 pessoas diferentes que jogaram o jogo. Tem pessoas que repetiram, né? Como eu falei para vocês. Eu repeti. Esse aí. Detalhe, se a pessoa chegou na metade do jogo com aquele link de aluno, tá? E saiu, fechou, não vai computar a participação. Tem que ficar até o final, tá, gente? Vocês estão vendo a relação, ó, de pessoas. Por exemplo, tem uma Laura, que é minha aluna, ela acessou 1, 2 vezes. Aqui a Cíntia, ela acessou... Eu joguei, viu? Deixa eu colocar. E aqui vocês estão vendo que está selecionado, o programa seleciona automaticamente os melhores resultados, mas eu quero ver todos os que participaram, né? Daí eu desço e tem. Olha, o meu Gabriel jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, aparece tudo certinho aqui, ó. As incorretas, o tempo que a criança levou para jogar, as corretas, quando que a criança jogou, né, aqui no enviado. No caso, a Cíntia aqui jogou 2 vezes, Cíntia. Viu? Levou 40 segundos a primeira vez e a segunda vez 26 segundos. Foi melhor na segunda. Foi melhor na segunda.
É que a primeira vez eu estava só me divertindo. A segunda Sim, vez eu tá. joguei para ganhar. Tu estavas conhecendo os jogos, né? E, na verdade, a professora é bicho triste, porque a gente tem que errar para saber como é que faz, né? Só que daí Sim, depois a gente não fica feliz com o resultado, porque a gente errou, né? A gente tem que jogar de novo para gabaritar. isso aí. Essa atividade aqui, ó, dos números, eu mandei semana passada, tá? Então, a gente já teve 13 acessos. Ela é um pouquinho diferente. Camila, enquanto tu tá abrindo, quando tu edita, tu já excedeu ali o teu número de atividades, tu Certo. edita ela e transforma ela numa nova atividade, certo? Perfeito. Como ficam os resultados daí? Mantém os resultados anteriores ou ele zera os resultados cada vez que tu compartilha o link da nova atividade? Boa pergunta, ele zera o resultado. Por exemplo, se eu vou editar, eu não vou mexer nessa aqui porque eu fiz para eles, eles estão ainda jogando. Se eu quisesse editar essa atividade, tá? Sei lá, em vez de números, colocar vogais, mudar totalmente, eu tenho que compartilhar de novo, gerar um novo link para o estudante, e aí a partir desse link do estudante é que vai gerar aqueles resultados que eu consigo acompanhar. Ele zera tudo, eu perco esses resultados, tá? O que eu posso fazer? Se eu preciso ter esse registro, eu posso tentar salvar. Mas bem importante essa pergunta, a gente perde os resultados da atividade anterior. E aí, aqui no chat, a gente tem mais duas questões, Camila. A Laís quer saber se quando ela utiliza um modelo pronto, ele fica salvo nas atividades, nas minhas atividades. Ela tem que incorporar. Ele não vai, se ela não incorporar aqui embaixo, ó, a atividade, para ela, ele não fica. Tá. E aí, nesse caso, vou complementar com a pergunta da Jaque, se elas não modificarem nada da questão e só compartilharem, aí elas não têm o acesso do resultado dos alunos, então. Não, o acesso vai para a professora que elaborou a atividade. Por isso que é Coitada da professora original. Por isso que é importante a gente sempre incorporar, tentar fazer, pelo menos mudar, nem que seja uma letrinha para conseguir incorporar, para a gente acompanhar o resultado. Se o meu objetivo é acompanhar o resultado, né, é interessante incorporar a atividade para ela aparecer ali nas minhas atividades. Acho que respondi, né, Jaque, Laís? Camila, Fala, Sônia. posso falar da minha experiência? Deve. Tá, então eu tenho desde o pré-1 até o 5º ano. Eu faço uma pasta para cada turma, e aí a atividade que eu refaço, né, que eu vou... agora me veio o nome aqui, que eu refaço a atividade, eu coloco um nome diferente, e lá no compartilhar, também no resultado, eu mudo o nome do resultado, porque senão vai começar assim... aparecer várias iguais. Então, eu coloco lá no resultado números, por exemplo, primeiro ano. Aí eu só vou compartilhar aquele link ali só com o primeiro ano. Aí a mesma atividade eu quero para o segundo ano. Eu vou clicar lá em refazer de novo, ali no feito, e compartilhar de novo, vai me gerar um outro link. E lá no resultado, em cima ali da atividade, eu não tenho como mostrar, mas em cima da atividade vai aparecer o nome que você quer colocar lá para o teu resultado. Aí tu altera o nome no resultado, números terceiro ano, números quarto ano. Aí aqueles resultados anteriores que você tinha na primeira atividade vão continuar lá, não vai desaparecer. Uhum. Então tem que mudar o nome no resultado. Eu tenho atividades assim que eu altero alguma coisinha só do segundo para o terceiro, ou do primeiro para o segundo, e deu certo. Tá, mas daí, Sônia, não entendi. Por exemplo, essa números aqui, quando tu vai gerar... Eu vou lá de novo em editar, eu vou lá em editar essa mesma atividade, altero o nome dela, ao invés de números, coloco números, sei lá, mais alguma coisa, faço todo o processo de novo, vou lá em copiar o link e pronto, feito. E lá no resultado,
E lá no resultado eu altero o perguntou. nome também, que daí quando você vai procurar o resultado, você vai ter coisas diferentes. Isso. Tabelas diferentes. Isso, a Cíntia tinha perguntado dessa questão do link, né? Então, é bem isso. A gente, mesmo assim, tu editou o nome da atividade. Se tu deixar com a mesma, por exemplo, eu peguei a tua atividade dos números e eu deixar exatamente igual e não incorporar ela para mim e copiar só o link do estudante, os resultados vão ir para ti. Aí sim, quando eu edito, por exemplo, se eu quisesse editar essa atividade, tivesse uma turma de primeiro ano, mesma coisa, eu teria que editar, que nem tu falou, troca o nome, números primeiro ano, bem certo, é isso aí. Mas, regra geral, se eu pego uma atividade aqui da comunidade, eu não altero nada e só copio o link do estudante e mando para os meus alunos, vai o resultado lá para a Laís, digamos, se foi a Laís que fez a atividade. Isso aí, bem isso. Camila, mas eu fiquei com outra dúvida agora. Pode Vou usar perguntar. o teu exemplo, tá? Então, tu criou números da educação infantil e tu criou números do primeiro ano. Isso conta como 2 jogos dentro da tua conta, certo? Sim. Tá. Sim. Então, o exemplo da Sônia funciona porque ela tem a conta paga. Isso. Para quem está usando a conta gratuita, lembrem-se do limite. Vocês vão conseguir fazer o que a Sônia falou, mas dentro do limite que vocês têm ali para usar, né? Então. Viu, Cíntia? Não é. Tu tem 5 tipos de atividades que você pode fazer. 5 tipos. Por exemplo, tu pode usar essa. Vai ali, Camila. Qual é o primeiro ali? O quiz. Tem o quiz, é um tipo. Então, tu pode fazer 10, 20 quiz, mas é na um versão, tipo. Na versão gratuita também. Isso. Depois, abra a caixa. Se você escolher abra a caixa, tu vai fazer quantas vezes tu quiser. Mas são 5, porque eu que tenho pago, eu já tenho, ao invés de 5 tipos de atividades, eu tenho mais tipos de atividades para fazer. Mais tipos, não é só 5 atividades. 5 tipos de atividades. Então, se meninas, tu escolheu as 5 primeiras... vocês têm que cuidar, então, os tipos de atividades que vocês vão selecionar. Sônia, eu acredito que na versão gratuita essa situação não funcione, porque até eu abri aqui a minha lixeira para as gurias verem, tá? Eu, por exemplo, assim, ó, aqui nas minhas atividades, eu já tenho uma abra caixa qual é a emoção, tá? E aí, quando eu fui tentar, então vocês podem ver, quando eu fui tentar fazer uma nova atividade em formato de abra caixa, já não me deixou. Eu acredito, Sônia, que nem eu tô usando a versão gratuita, né? Então, não, mesmo se eu quisesse, por exemplo, o que eu posso fazer é vir aqui em cima e editar. Eu tenho, por exemplo, essa aqui do Ligue. Eu quero fazer uma atividade, eu vou editar ela e colocar no outro. Mas eu não consigo, por exemplo, fazer agora uma nova atividade nesse mesmo modelo. Eu acho que sim, que tu pode, porque eu comecei com a versão livre, com essa livre, mas tu tem que, eu não vou em, como é que tu diz, em incorporar, eu não incorporo. De repente essa é a diferença, eu não incorporo, eu só salvo para mim. Porque eu acho que incorporar, sim, de repente tu só pode incorporar uma de cada. Então eu não vou em incorporar, eu só vou em compartilhar. Eu edito e depois eu vou lá direto para compartilhar. Quando eu tô aqui nas minhas atividades, ó, eu vou criar uma atividade, mesmo que eu queira criar no mesmo modelo, olha a mensagem que aparece, você usou. Então, na versão gratuita, não. O que eu posso fazer é editar essa atividade, mudar ela. Então, eu clico aqui no qual é a emoção. Por exemplo, eu criei essa qual é a emoção na primeira vez em forma de caixa. Mas eu enviei para eles em formato de linha do tempo. Daí sim, mas eu editei em cima desta atividade. Sim, tu edita ali. Tu edita em cima dessa, mas aí não vai incorporar, só vai em compartilhar. Sônia, a Silvia acabou de fazer o teste, como tu falou, e ela também não conseguiu, tá? Então, na versão gratuita, gente, vocês têm que ter cuidado, porque sim, temos um limite. Temos um limite. Então, se vocês querem, experimentem.
Se vocês quiserem usar mais, aí avaliem a viabilidade, se vocês acham que é interessante, aí pagar para ter mais. Mas o que eu pessoalmente acho interessante é que a gente tem os jogos feitos por outras pessoas, que a gente pode ir aproveitando, né? Uhum. Claro que a situação da Camila, ela é uma situação diferente da Sônia, porque a Camila tem uma turma. A Isso. Camila é a professora da educação infantil. A Sônia tem várias turmas. Ela tem, na verdade, todas as turmas dos anos iniciais e da educação infantil da escola. Então, é uma situação diferente. Mas, como a Laís falou, e outras colegas, acho que a Silvia também comentou, né? Normalmente, prof de informática tem mais de um e-mail. A nossa orientação é para que dentro do laboratório a gente tenha um e-mail para cada computador, né? Para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Então, é possível usar cada uma dessas contas para uma turma, por exemplo, para a turma 11, para a turma 12, para a turma 21, para a turma 22. Vocês vão ter que ir avaliando, pessoal, de que forma vocês vão querer usar o recurso, quantos jogos vocês vão querer fazer para compartilhar com as crianças, se vocês querem ou se vocês não querem acompanhar os resultados, pessoal, porque isso também é um ponto importante, porque a Camila é a prof da turma, certo? Então, a Camila quer saber quem são os estudantes da turminha dela que estão interagindo com o jogo. Agora, se é um passatempo, por exemplo, como o da roleta que as meninas mostraram, ok, é só um passatempo, a gente compartilha e pode até compartilhar um que já existe, a gente não precisa gastar na nossa conta ali de 5 atividades que a gente pode fazer. Tá? Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa que gostaria de aproveitar e perguntar para a Camila? Camila, tu quer contar para nós como é que está sendo o retorno dessas atividades? Sim, com certeza. O que me chamou a atenção, até eu estava comentando, a gente estava conversando antes de iniciar a oficina, estávamos conversando eu e a Cíntia, eu tenho uma turma de 20 alunos, tá? Dessas 20 crianças, cerca de 17, 16 sempre dão retorno, né? E eu estava preocupada com algumas crianças, enfim, que essas atividades que a gente manda, né, até então, sejam impressas, eu fiz também no Google formulários, várias coisas, eu não estava recebendo um retorno. E aí, quando eu coloco nesse formato as atividades, eu falei para eles na videoaula que eram atividades em forma de joguinhos, né, enfim, para minha surpresa, duas das crianças que não me davam retorno até então, deram retorno. E achei bem, bem bacana isso, né? Porque, de certa forma, eu consegui atingir aquelas crianças que eu não estava conseguindo atingir com aqueles modelos de atividades enviados até o momento. Então, acaba motivando. E cria uma certa expectativa em relação, porque eles ficam esperando, né? A gente já criou o hábito, né? Eles ficam esperando as atividades para jogar, para interagir. Os pais têm escrito, dando retorno, bem bacana em relação a isso. Eu me encantei pelo programa, achei maravilhoso, assim, tanto para a educação infantil quanto para os maiores. Conheço profs que trabalham com 6º, 7º, 8º anos e utilizam. Então, é um recurso que só vem agregar para nós nesse momento. E tá todo mundo atrás de novidades, né, Camila? Isso. Principalmente das que funcionam, né, gente? É interessante ressaltar que a Camila dá aula lá na 19 de abril. Não é uma realidade privilegiada dentro da nossa cidade, né, Camila? E mesmo assim, tu tá conseguindo o engajamento das crianças. É bem importante isso tu falar, Cíntia, que assim, ó, depende muito da realidade de cada escola e mais ainda, de cada turma, tá? Na minha turma, a gente tem um número de pessoas, assim, todos, né, conseguem acessar
no sentido de ter o celular ou de ter o computador e de conseguir acessar o link. Daqui a pouco, se na minha turma eu tenho lá de 20 crianças, só 5, 6 que conseguem, daí não tem tanto sentido eu fazer esse tipo de atividade, né? Mas, assim, dentro da realidade da turma do pré-1, 4A, é viável porque as famílias têm esse acesso, né? E, claro, a gente tem já uma caminhada nessa questão de saber dos acessos das famílias, enfim, né? Então, é diferente, né? Tem que ter esse olhar sensível para a realidade da criança. Mas sabe, Camila, Cíntia, colegas, assim, o que mais me interessou foi porque eu tenho muita dificuldade de encontrar material que eles consigam acessar sem uso do flash, sem outras possibilidades. Tem pouco material pronto de jogos para a idade dos 4 anos e que seja simples assim, que a gente consiga enviar um link e que eles joguem, né? Então, assim, eu demoro às vezes uma manhã inteira para encontrar 1 ou 2 jogos para inserir no planejamento integrado que a gente faz com a prof titular. Então, eu acho que dessa forma vai facilitar muito. E eu não sei, assim, como é que estão nas outras escolas, mas a educação infantil de 4 anos que eu tenho, os retornos são bem mínimos, assim, eles foram diminuindo muito lá do começo para agora, assim, não sei como é que tá a rotina dos pais, se eles estão dando conta de fazer, ou o porquê disso, né? Então, se a gente consegue enviar um link, assim, que a criança mesmo, né, ou só com um adulto do lado consiga interagir e que entretenha um pouco, eu acho que vai facilitar. Laís, bem interessante essa tua colocação, porque como é que eu tenho feito ali na escola, tá? Em alguns momentos a gente tem enviado atividades impressas, né, com a data de retirada, enfim, e intercalado com essas atividades práticas, tá? Em relação ao retorno, assim, é como eu falei, eu não posso reclamar muito, porque de 20 crianças até então eu estava vindo com retorno de 16, 17, enviando. Os pais são bem participativos, tá? Eu optei em não fazer grupo de WhatsApp, eu optei em fazer um grupo fechado no Face, funciona muito. Então, desde atividades práticas, assim, retorno via fotos, retorno via vídeos, ali naquele grupo fechado tem funcionado bastante, sabe? Eu não tô tendo esse problema dos retornos. E o que eu fiquei bem satisfeita com esse formato de atividade foi aquilo que eu falei, aquelas crianças, né, das 3, 2 que não davam retorno até então, não eram tão participativas, tão envolvidas, elas acabaram participando. Então, para mim, já foi bem significativo, sabe? Pessoal, alguém tem mais algum questionamento? Quer compartilhar alguma coisa? A Silvia disse que também já está usando como uma atividade sugestiva, né? Mesmo que nem todos consigam jogar, pelo menos a gente tem uma alternativa, né? Muitos elogios, Camila, no chat para você. Gurias, eu até ia falar para vocês, a Laís falou uma coisa que é a atividade que a criança consiga fazer sozinha, e é uma dificuldade que eu também senti muito no início, quando a gente começou lá no início, né, a mandar as atividades. E uma coisa que me ajuda bastante, e tem me ajudado, por exemplo, além das atividades, do planejamento que vai impresso, do planejamento que vai também enviado online, de tudo, por sugestão, vocês receberam também um informativo do curso para mexer ali no portal do estudante. A Cíntia e a Raquel fazem um informativo mensal, né, Cíntia? E num desses informativos, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo, a gente recebeu a sugestão de fazer em formato de cartão virtual. Então, o que eu faço? Nesse cartão virtual, a gente salva o arquivo em PDF. Então, por exemplo, eu vou mandar esse jogo para casa, qual é a emoção? Lá no meu cartão virtual, eu faço um print do jogo e eu adiciono um link.
a criança abre o cartão virtual e só clica no desenho do jogo e automaticamente já é direcionado para o joguinho, sem precisar o pai e a mãe abrirem o planejamento, sabe? Então, foi uma maneira também que eu encontrei e que tem facilitado o acesso da criança, sabe? Às vezes sem ter precisar muito do acompanhamento do pai. Então, esse cartão virtual, ele fica num tamanho da tela do celular, tem a imagem, ali na imagem a gente insere o link, a criança só clica com o dedinho e automaticamente é direcionado pro jogo, ou para a página, ou para o vídeo, enfim. É bem bacana também. Gente, a Camila tá cheia de ideias. Acompanhem, sigam a Camila. Eu tô louca para saber qual vai ser o resultado da atividade dos monstrinhos. Ah, eu fiz essa aqui dos monstrinhos, é essa que tá aberto, né? Eu inicialmente fiz em Abra Caixa, foi elaborando essa atividade algumas semanas atrás, que eu descobri que a gente não podia acompanhar o resultado nesse formato do Abra Caixa. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em formato de encontro e a partida. Eu mandei o link para eles assim. Vou colocar para vocês olharem. Eu estou trabalhando esse mês de setembro com o Monstro das Cores, né? Então, eles tinham que relacionar a emoção, a imagem com a emoção, né? Então, no caso aqui, a criança tá triste. Errado. Tá com raiva. Aí ele passa. Aqui nessa opção não tem. Aqui, apaixonada pelos brinquedos. Ok, ele aceita. E vai passando e a criança vai clicando. E vocês viram que conforme eu vou selecionando as alternativas corretas, elas desaparecem da minha linha. E ficam sobrando só as que ainda faltam responder. Então, eu já tinha feito, como eu já tinha feito outros modelos de atividades, eu acabei mandando desta forma. Isso é legal também, né, Camila? Porque cada semana tem uma surpresinha. Não precisa ser sempre a mesma atividade, sempre o mesmo modelo de atividade. Dá para variar, a gente pode adaptar a qualquer contexto, a qualquer nível de dificuldade. Isso vai depender agora, pessoal, da imaginação de vocês. Vocês viram que o recurso ele é extremamente acessível, né? O limite dele realmente é em questão ao número de atividades que a gente pode fazer, mas a gente tem alternativas para ir construindo e também avaliar se vale a pena adquirir ou não o pacote. Aí depende do uso que vocês vão estar fazendo, né, pessoal? Mas dá para fazer muita brincadeira, muita atividade e favorecer muito a aprendizagem das crianças de uma forma bem divertida, né? Eu tenho certeza que eles adoram. Porque se a gente gosta, imagina eles, né? Imagina eles, né? Eu achei muito legal essa aqui do Ligue, né? Quando eu era pequena, eu lembro de fazer as atividades de ligar. E quando eu vi que tinha a possibilidade de fazer, então, como eu comecei lá, essa atividade eu enviei no final de agosto. E eu achei bem interessante. Essa aqui é um tipo de atividade que precisa do acompanhamento de um adulto, tá? Então, ele tem que relacionar o verde lá no verde. A criança arrasta com o dedo. O vermelho no vermelho. E como é uma atividade, claro, aqui eu usei cores, mas tem outras questões, palavras, sílabas, enfim, dá para fazer de uma maneira bem interessante. Então, eu achei bem bacana, assim, porque ao invés da gente mandar aquela atividade tradicional de ligar no papel, fica mais dinâmico, mais interativo. E eu também tenho a opção de imprimir, né? Eu posso criar também aqui gurias caça-palavras, enfim, né? Várias atividades que eu não faço caça-palavra, cruzadinha, porque eu meus alunos, né? Não é adequado para o nível deles, né? Mas tem outras opções. Eles têm 4 anos, né, Camila? Eles são muito pequenininhos. Isso, 4 anos. Mas dá para se divertir bastante aí. Dá. Então, pessoal, esse é o convite que a gente faz para vocês, se divirtam. Porque a gente tem certeza que se vocês se divertirem fazendo, eles vão se divertir respondendo também, né? E esse é um programa que favorece isso, que favorece a aprendizagem de uma forma lúdica. Então, experimentem, descubram,
eu compartilhei com vocês aqui no chat o link lá do EAD, que é onde estão as nossas trilhas da tecnologia. A oficina de hoje vai ficar lá disponível para vocês, não a partir de agora, porque, enfim, né, óbvio, a gente ainda tem um dia inteiro, a gente tem mais uma edição da oficina, né? Para quem não pôde acompanhar as outras oficinas que a gente ofereceu, todo o conteúdo está lá na trilha também, pessoal. Então, é só acessar o ead.caxias.rs.gov.br, né? Todos os vídeos, os materiais, de tudo que a gente tem feito nesse momento de pandemia tá lá para vocês, né? Inclusive, os cartazes digitais que a Camila, o cartão digital, né? Também a gente tem as dicas lá, a oficina da Laís, que também já deu oficina aqui com a gente. E se vocês tiverem, pessoal, outras ideias que vocês queiram compartilhar, entrem em contato com a gente subsidia que as oficinas aconteçam. A gente sabe que vocês estão fazendo coisas bem legais nas escolas. Quanto mais a gente puder compartilhar nesse momento, melhor. Porque a gente está aprendendo todo mundo junto, ninguém tem a receita, pessoal. E às vezes o que funciona num lugar não vai funcionar no outro. Mas a gente está aprendendo, tentando, tá? Então fica o nosso agradecimento para cada um de vocês que passou essa horinha com a gente. Um agradecimento gigante à Camila pela disponibilidade de ter se organizado. Graças a Deus, hoje, apesar do frio, tá tudo bem, né, Camila? Tá tudo funcionando, a voz tá saindo. Ainda bem. Semana passada, pessoal, a gente não conseguiu fazer a oficina porque a Camila estava sem voz. Ela queria dar a oficina sem voz, eu não deixei, tá? Porque é maldade fazer a pessoa passar uma hora inteira rouca, completamente afônica, né? Não ia nem fazer bem para Camila, né, gente? Então, a gente optou por trocar para fazer o encontro hoje, mas pelo número de participantes, foram bem pouquinhos os que não conseguiram estar hoje aqui com a gente. E quem não pôde sabe que vai ter o acesso depois, né? Hoje de tarde a gente tem mais alguma edição, então se vocês quiserem voltar, pessoal, são nossos convidados, às 2 horas a gente está aqui, senão a gente vai ter uma nova turma, né, Camila? E qualquer dúvida, gurias, me procurem, Face, se quiserem telefone também, na medida do possível a gente vai se ajudando. Então tá, pessoal, um beijão, uma boa semana, se cuidem, fiquem bem. Até a próxima. Tchau!